Uma das bombas que a Veja está preparando para o final de semana, gente, é isso aqui que eu tenho que ler para vocês. Essa é a matéria que o Duval acabou antecipando na live para o MBL. Mensagens de senador revelam operação golpista de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Reportagem que vai sair na revista Veja. A gente vai mostrar aqui alguns trechos. O ex-presidente fez um pedido a Marcos Duval, gravar o ministro do STF. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse de Lula e se manter no Planalto. Reportagem de Leonardo Caldas. Em 9 de dezembro de 2022, Lula ainda não havia sido diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Manifestantes continuavam acampados em frente aos quartéis pedindo intervenção militar e Jair Bolsonaro quebrou o silêncio após mais de um mês de uma reclusão voluntária. Na tarde daquele dia, o presidente reapareceu no famoso cercadinho do Palácio do Alvorada, se desculpou por eventuais erros e disse que seu futuro dependia dos apoiadores e exaltou sua ligação com as Forças Armadas. Um discurso aparentemente sem sentido para quem não havia dito uma única palavra até então sobre a derrota nas urnas. O fato é que Bolsonaro, assim como muitos dos seus aliados, ainda acreditava em uma virada de mesa. Logo depois do enigmático pronunciamento do cercadinho, ele participou de uma reunião na qual revelou a arquitetura de um plano para anular o resultado das eleições, impedir a posse de Lula e permanecer no poder. Uma investida que não prosperou porque um dos escalados para executar a operação se recusou a participar da trama. As indicações de que o ex-presidente da República se envolveu numa tentativa de conspirata estão no conjunto de mensagens a que Veja teve acesso. Faltavam 21 dias para terminar o governo e Bolsonaro, que ainda não havia reconhecido o resultado das eleições. Deprimido, repetia a todo instante que o processo havia sido fraudado e que era preciso mostrar isso de maneira clara ao país. Com apoio de um grupo muito restrito, foi elaborado então o seguinte plano. Alguém de confiança do presidente se aproximaria do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, devidamente equipado para gravar as conversas do magistrado com o intuito de captar algo comprometedor que servisse de argumento para prendê-lo. Esse seria o estopim que desencadearia uma série de medidas que provavelmente atirariam o país numa confusão institucional sem precedentes desde o início da redemocratização. Na reunião no Alvorada, Bolsonaro descreveu os detalhes dessa operação. Estavam presentes, além dele, 2 parlamentares aliados, o deputado Daniel Silveira, que foi preso hoje, e o senador Marcos Duval, que virou dedo duro do Bolsonaro hoje também. Uma das mensagens obtidas por Veja, enviada por Marcos Duval a Alexandre de Moraes, no dia 12 de dezembro, às 8h56, 3 dias depois da reunião no Palácio do Alvorada, nela o congressista pede para falar pessoalmente com o magistrado diante da gravidade do que havia tomado conhecimento. Dia emblemático, escreveu o parlamentar, remetendo aos acontecimentos registrados em Brasília naquelas últimas horas. Pela manhã, Lula havia sido diplomado pelo TSE. À tarde, os manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal para resgatar um preso, seguido de um confronto com a polícia, repressão da polícia e atos de vandalismo que deixaram rastro de destruição pela cidade. Depois da ressalva inicial, Duval justificou a urgência de se encontrar com o ministro. Precisava falar como foi o encontro do PR e o DS. PR era o presidente da República, DS era o deputado Daniel Silveira. O senador relatou que os dois haviam lhe convidado para participar do que ele definiu de uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. O ministro agendou um encontro pessoal para dali a 2 dias. Moraes já havia sido informado de que algo estranho estava sendo tramado. Um primeiro alerta havia sido feito pelo próprio Marcos Duval. 2 dias antes da reunião no Alvorada, o senador foi procurado por Daniel Silveira durante uma sessão do Congresso. O deputado disse que Bolsonaro tinha um assunto importante e urgente a tratar com ele. Na sequência, ligou para o presidente e passou o telefone ao senador. Foi uma conversa rápida, na qual o mandatário comentou apenas que tinha uma questão que precisava ser resolvida de imediato e perguntou se o senador não podia dar um pulinho no palácio. O encontro foi combinado para 2 dias depois. Daniel Silveira é investigado no inquérito sigiloso conduzido por Alexandre de Moraes, já foi condenado e preso por ameaça ao Estado Democrático de Direito. Duval sabia disso e, preocupado em se envolver em algo que pudesse prejudicá-lo, achou bem comunicar ao ministro sobre a reunião com o presidente da República e o deputado. Uma coisa que me ocorre aqui, Marcos Duval, ele é parente do Arthur Duval? Do Mamãe Falei? Que inclusive chama ele de Marcão na live, né?
Isso é uma coisa que me pegou aí, mas pode ser outro Duval, de fato, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me pegou isso aqui e eu estou pensando sobre isso. A preparação para a reunião foi cercada de cuidados absolutamente incomuns. Por sugestão de Daniel Silveira, ficou combinado que ele e o senador se refeririam ao encontro apenas por códigos. Olha o bagulho. É patético isso, né, gente? É uma coisa, tipo, infantil, de fato, para a gente acompanhar aqui. Eu tô vendo se um é irmão do outro, só para a gente tentar entender aqui. Será que são irmãos? Deixa eu ver aqui. Não, não são não. Acho que tem um equívoco aqui do Marcos Duval. Mas vamos seguindo aqui com a leitura. Vou te mandar por códigos. No dia marcado, o deputado passou por uma mensagem de áudio a Marcos Duval para instruí-lo sobre como chegar ao destino de maneira discreta sem serem vistos. Vou te mandar a minha localização, mas tu não entra não no Alvorada e nem chega perto da entrada. Tu não vai aparecer. Tu vai parar o carro no estacionamento e eu vou te mandar a localização. Eu vou estar ali. O carro vai buscar a gente e assim foi. Por volta das 17h30 do dia 9, Marcos Duval seguiu seu motorista até a localização enviada pelo deputado por GPS, uma via que dá acesso ao Palácio do Alvorada, próximo ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. Lá, distante de olhos curiosos, os dois embarcaram num carro da segurança do presidente da República até o Alvorada, que fica a alguns metros à frente, onde entraram sem deixar qualquer registro na portaria. Além disso, tiveram um encontro clandestino. Olha o nível que a gente está acompanhando. Eu também estou com uma vergonha alheia gigantesca. É o plano secreto mais indiscreto que existe. A reunião com o presidente durou cerca de 40 minutos, era uma sexta-feira. Bolsonaro recebeu visitantes vestido de bermuda, camisa e de mangas curtas e chinelo. Os três falaram sobre vários temas, do acampamento de manifestantes em frente aos quartéis até as supostas fraudes no processo eleitoral. Gente, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, só para solucionar aqui, mas a gente vai continuar lendo essa reportagem importante aí da Veja, que mostra o golpe. O que a gente está vendo é o golpe Tabajara, tá, gente? Para vocês acompanharem. Para a gente seguindo aqui, para vocês verem aqui todas as informações, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, gente, para a gente ficar bem informado aqui e trazer todas as informações necessárias para vocês. Não esqueçam do Superchat, gente. Estamos aí com cerca de 40 minutos de live. Estamos chegando aí já na etapa final. Estou feliz com a audiência, estou feliz aí de estar trazendo notícias quentes para vocês. E para a gente justamente tratar de todos os assuntos importantíssimos aqui. Vamos seguindo aqui com a leitura. A reunião com o presidente durou cerca de 40 minutos. Era uma sexta-feira. Bolsonaro recebeu os visitantes vestidos de bermuda, camisa de mangas curtas e chinelo. Os três falaram sobre vários temas, do acampamento de manifestantes em frente aos quartéis até as supostas fraudes no processo eleitoral. Neste instante, Daniel Silveira interveio, disse que o senador era uma pessoa de sua confiança e pediu ao presidente que apresentasse a ideia de que salvaria o Brasil, entre aspas. Bolsonaro e seus auxiliares atribuem a derrota do presidente às interferências do ministro Alexandre de Moraes durante a campanha eleitoral. Acreditavam que conseguiriam provar isso caso conseguissem se aproximar do magistrado e gravar suas conversas. Captar um diálogo que sugerisse algo nessa direção pavimentaria o caminho para do que se pretendia na sequência: prender um ministro, impedir a posse de Lula, anular as eleições. Você será um herói nacional, exaltou o deputado. Duval quis saber como isso seria feito. Bolsonaro disse que já tinha acertado com o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Olha a importância da reportagem da Fórum, gente, com aquelas fontes que são das instituições. Órgão responsável pela segurança do presidente, que tem a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, sob o seu organograma, que daria suporte técnico à operação, fornecendo os equipamentos de espionagem necessários. Apenas 5 pessoas teriam conhecimento do plano, 3 estavam na reunião: Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, Marcos Duval, a quem caberia a tarefa de gravar Alexandre de Moraes caso aceitasse a missão. O senador foi escolhido porque conhecia o ministro há mais de uma década, era, portanto, o personagem certo para se aproximar do magistrado, sem levantar suspeitas e montar a armadilha que, nas palavras de Bolsonaro, iria salvar o Brasil.
Duval pediu um tempo para pensar na proposta, mas havia pressa, muita pressa. No dia seguinte, Silveira mandou uma série de mensagens ao senador cobrando uma resposta. Na primeira delas, reafirmou que Duval podia ficar tranquilo, que a missão era segura. Repetiu que apenas 3 pessoas sabiam do plano e outras 2 tomariam conhecimento apenas após a conclusão da primeira etapa da operação. 5 estrelas destacou, fazendo supor que os 2 personagens ocultos seriam militares. O deputado reforçou que a coisa toda era tão sigilosa que nem o Flávio saberá, se referindo ao filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Estarei em QAP até o comando do 01 para irmos para lá. No jargão policial, QAP significa na escuta, de prontidão. Por último, Silveira lembrou que o conteúdo captado seria usado exclusivamente para pautar uma ação que já estava desenhada e pronta para ser implementada. O senador não respondeu. Percebendo a hesitação do colega e preocupado com o tempo, Silveira continuou insistindo. Não há riscos. Caso não se extraia nada, é descartado o conteúdo e ninguém saberá. E voltou a destacar a importância da missão. Não sei se você compreendeu a magnitude dessa ação, ela define literalmente o futuro de toda a nação. Ou seja, o Bolsonaro queria dar um golpe, gente, com o Daniel Silveira. Com o Daniel Silveira. Deixa eu tirar o gadinho, já temos aí a invasão do gadinho que ficou chateado, mas é inacreditável. Ele tentou dar um golpe com o Daniel Silveira, gente. Olha que coisa muito curiosa para a gente poder ir seguindo aqui com todas as notícias. Vamos lá para a gente continuar acompanhando. Numa terceira mensagem, Silveira lembrou que as escutas usadas em operações especiais já estavam à disposição. Duval continuou sem responder. O deputado pede ao senador que ele não comente nada com absolutamente ninguém. Numa terceira mensagem, Silveira lembrou das escutas. As escutas usadas em operações especiais já estavam à disposição e reforçou mais uma vez o apelo. Se aceitar a missão, parafraseando 01, salvamos o Brasil. 01 é o presidente da República, não é o Flávio. Isso é dito, inclusive, no livro da Juliana Dalpiva, tá, gente? É importante a gente saber direitinho o jargão entre eles. Por fim, uma quarta e última mensagem, o deputado lembra que pessoas muito importantes e relevantes estão envolvidas na operação e que todos depositavam nele uma esperança sem precedentes. Nada de resposta. No dia 14 de dezembro, na data agendada pelo ministro para o encontro com o senador, o Supremo Tribunal Federal julgava a legalidade do chamado orçamento secreto. No intervalo dessa sessão, Alexandre de Moraes deixou o plenário e, de toga, foi até o salão branco do prédio, onde Marcos Duval já o aguardava, conforme o combinado. A conversa foi rápida, durou apenas alguns minutos. O parlamentar narrou detalhes do encontro que teve com o presidente, da proposta indecorosa que recebeu e dos objetivos abjetos do plano. Acostumado nos últimos tempos a lidar com os mais mirabolantes teorias da conspiração, Moraes fez um único comentário: não acredito, disse em tom de espanto. À noite, depois de relatar o caso ao ministro convicto que estava se envolvendo em algo perigoso, Duval respondeu às mensagens de Daniel Silveira: irmão, vou declinar da missão. Escreveu sem dar maiores explicações. O deputado assentiu e escreveu: entendo, obrigado. Ele tinha acabado de entregar o presidente da República. Vamos seguindo aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. O Brasil atravessou momentos críticos em sua história recente, depois de uma ditadura militar de 30 anos, na verdade foi 21 anos, veja. O país enfrentou monumentais crises econômicas, suportou governos incompetentes e corruptos e convive até hoje, eles estão atacando o Lula aqui, convive até hoje com o flagelo da fome e o eterno desafio de superar a pobreza. Mesmo diante de mazelas que colocaram o país num destaque na escala de subdesenvolvimento social e político, ainda assim, parece demais imaginar que um presidente da República seja capaz de se reunir com um senador e um deputado para planejar uma operação tão aloprada. Menos de 24 horas depois do encontro de Duval com Alexandre de Moraes, no dia 15 de dezembro, o ministro multou Daniel Silveira em 2,6 milhões de reais. O parlamentar teria desrespeitado as medidas cautelares que é obrigado a cumprir. Ele está impedido de dar entrevistas, proibido de usar as redes sociais e não pode comparecer a eventos públicos. Precisa manter distância de outros investigados e é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Todos os citados nesse caso foram procurados por Veja. O agora ex-deputado, o mandato dele terminou na última terça-feira, informou por intermédio de seus advogados que estava impedido pela justiça de falar com jornalistas. Na quarta-feira, ele foi preso por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro também, através de sua assessoria, disse que não comentaria o caso.
Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos alguns dias depois da reunião no Palácio do Alvorada e não foi encontrado pela reportagem. Já Marcos Duval confirmou ter participado da reunião com o então presidente, admitiu ter ouvido detalhes do plano e, se dizendo assombrado, decidiu relatar a Alexandre de Moraes, aquela que teria sido a sua derradeira tentação do ex-presidente. Na quinta-feira, o senador anunciou que renunciaria do mandato. Isso é um bom motivo para fugir para os Estados Unidos, né, Bolsonaro? Esse plano completamente idiota. Tô tirando os Minions aqui, gente. Esse plano é inconcebível isso aqui. É um troço realmente comovente para a gente continuar acompanhando por aqui. Esse é o Marcos Duval, esse é o Daniel Silveira, esse era o governo Bolsonaro, né, gente? Muito triste o que esses caras fizeram com o nosso país.